Fala, Gino. Beleza? Tá me ouvindo? Boa noite, é o Claudson. Estão me ouvindo? Fala, Cláudio. Estamos sim. Muito bem-vindo. Opa, obrigado. Vou aguardar uns minutinhos aqui para todo mundo entrar. Tem que montar lá, isso mesmo. Pessoal, Olá, quem tá aí? Gabriel Vaz e Claudson. Meninos, tudo bem? Seja muito bem-vinda. Prazer em revê-los. Testar meu vídeo aqui. Coloquei um efeito, agora não sei tirar, tava mexendo. Gabriel, tá ótimo. Ô, Jesus amado, eu vou ter que sair daqui. Que comédia, gente. Agora não sei tirar, Flores no universo. Eu vi um negócio aqui, que doido. Que isso? Ai, meu Deus, que arrependimento. Humilhação pública, ai, Jesus. Bom, Acho não que eu vai faltar diversão. achei. Caramba, que louco. Esse Zoom é muito legal. Microfonia aí. Seja muito bem-vindo, Claudson. Opa, obrigado, Gabriel. Essa microfonia é porque tá todo mundo com on. Eu tirei meu áudio, agora que eu voltei. Eu tirei meu áudio, agora que eu voltei. Tá com algum problema aí. Eu mutei todo mundo. Essa microfonia, até onde eu entendo, é o áudio que sai do dispositivo, bate em alguma parede, alguma coisa, acaba voltando. Aí isso aí vai toda a vida, né? Durante a webinar a gente vai moderando isso aí, vai dar certo. Ó, no telefone, no Google aqui está dizendo que em Brasília são 19h29. Gino, você nos ouve?
Séfora, Eu tô ouvindo bem aí? bem, bem. Fala um pouquinho pra gente como é que foi os cursos, né? Os últimos trabalhos aí da Eto, é assim que fala? Eto, é igual Nights, que o pessoal fala, igual Nights, entendendo e sabendo o propósito, tá ótimo, né? Uhum. O último curso, né, eu vi que teve uma galera que fez uma maratona agora no fim de semana, né, para conseguir concluir todas as aulas. Então, foi bem legal. Foi bem legal também ver o engajamento, né, de gente de todo o país, pensando em como levar isso para o seu dia a dia e tá transformando, querendo multiplicar ali no seu dia a dia todas essas atividades, querendo engajar mais pessoas, foi bem legal. Tá sem áudio, Gabriel. Perdão. A gente teve um probleminha técnico aqui rapidinho, aí a gente já conseguiu resolver já. É só confirmar aqui o link direitinho, mandar para nossa lista. Hoje a gente teve 418 inscritos no nosso webinar. O link é o mesmo. Deixa eu fazer um teste aqui rapidinho, tá? E aí, vocês estão ansiosos para palestrar no Agile Trends esse ano? Ansiedade sempre rola, né? Sempre rola. Deu quantas? Deu mais de 1.000 pessoas, né? Sim. Deixa eu ver. Agilidade. Esperando. E aguardando. Uai. Boa noite. Nossa transmissão será na página web. Oi. Seis. Primeiro. Enquanto a gente vai fechando aqui os últimos detalhes, eu queria que vocês falassem um pouquinho da palestra de vocês esse ano no Agile Trends. Já terminaram a apresentação? Já enviaram? Que vocês vão falar, né? Posso começar? Começar. Então, eu estou naquela a trilha de planejamento estratégico e mindset ágil. E aí eu vou falar sobre da TI serviçal para a TI estratégica. No caso de uma TI passiva, né, que tenta manter os serviços funcionando, para uma TI ativa, onde ela é propositora de soluções disruptivas, onde auxilia a administração na priorização de demandas, que a gente tem percebido que os gestores, às vezes, eles estão muito focados em questões mais gerenciais e, às vezes, não chega até o usuário que está sofrendo, né, ali com as demandas, com as dores deles. Então, também focar em eliminação de desperdício, né, a gente vê que, às vezes, alguns processos são bem burocráticos e às vezes repetíveis, né? Em vários setores eles se repetem, verificações. Então a gente tem buscado automatizar e isso aí no contexto TST, né? Então automatizar ao máximo os processos, focando na qualidade e o principal, foco nas pessoas. A gente vê que essa questão aí das pessoas, ela precisa ter um carinho muito especial, né? Mudança de cultura, cada organização tem sua cultura, suas dificuldades e tal. Então, trabalhar desde da TI ali, de quem mete a mão na massa,
dos clientes, da gestão, e até chegar na alta direção, né, para que todos consigam entender que o processo de construção, de criação, ela precisa ter uma forma diferente de pensar. Esquecer essa questão da gestão da culpa, coisas que precisam ser trabalhadas, né, por toda a organização. Então, é algo que é um desafio gigantesco, essa questão de trabalhar com as pessoas. Não é simplesmente estabelecer um processo, pegar ferramentas, né, pessoas, né? Então, o foco maior da palestra é isso. Bacana, Cláudio. Desafio mesmo. Bom, minha palestra, ela tem um título que é da trilha de práticas, né, do dia a dia. Então, eu tive que me conectar um pouquinho mais com o público de práticas, né? E aí eu trouxe uma prática que a gente tem utilizado bastante dentro da Caixa, que é a construção de um backlog de produto através da experiência do usuário. Porque a gente sempre... Eu até vou começar minha palestra com uma coisa que a gente brinca muito, que é o backlogômetro, né? O nosso backlog, ele parece que ele cresce exponencialmente, né? E a gente nunca tem a certeza, e aquilo vira uma roda, um ciclo vicioso de trabalho, que gera retrabalho às vezes, e a gente não tem a certeza da agregação de valor. Então, é um custo grande para manter isso tudo. A gente se perde, né? Eu escutei muito dos gestores falando assim, Patrícia, eu estou afogado, eu estou me sentindo afogado no meu backlog, né? Nos POs. Então, a gente está buscando, no processo de experiência do usuário, de forma sistemática, consciente, a construção do backlog desde o início, desde o momento da ideação, desde o momento em que nasce a necessidade, a identificação do problema para se resolver, a gente já começa a construir o backlog e os épicos, que são que vão dar origem às histórias de usuário, né? Então, a gente utiliza várias práticas, vários frameworks, ferramentas, técnicas de UX para ajudar na construção desse backlog. Então, tem uma pegada muito forte de design, né? Não design só da questão da estética, mas o design na concepção maior, de utilidade mesmo da funcionalidade, de ROI, de agregação de valor, e daquilo que é realmente importante para o usuário, né? É o nosso famoso velho bom Pareto aí, para a gente não só construir um backlog na quantidade, na verdade, focar mais na qualidade do que na quantidade e conseguir rodar fluxos menos onerosos, né, no ágil, porque às vezes a equipe também faz um Scrum, no caso da escolha do Scrum, né, ou a gente simplesmente pratica com Kanban, e com toda uma cultura de ágil, e entrega o resultado no tempo previsto, no custo previsto, mas não necessariamente a gente entrega o valor que a gente espera, né? Porque é difícil você priorizar. Quanto maior o backlog, quanto maior itens no backlog, mais difícil a gente tem de priorizar, mais retrabalho, mais complicado é de gerenciar esse backlog, né? Então, como é que a gente vai enxugar algo sem saber se a gente está cortando aquilo que não deveria cortar? Então, o foco é unir o ágil com UX mesmo, UX na veia, assim, no sentido mais amplo mesmo da palavra, trazendo várias coisas de mercado para nos ajudar, e aí a gente tem usuário, design centrado no usuário aí o tempo todo, né? Mas é essa palestra, é essa prática, na verdade. Legal, legal. Séfora? Eu vou falar um pouquinho, né, sobre equipes, sobre startups e sobre como transformar equipes em startups. A minha palestra vai ser no dia 21/8, às 16h50, 16h30, né? 16h55, mas já estejam lá preparados um pouquinho antes.
vou aproveitar para falar, porque o que eu tenho visto muito? Eu tenho visto muito uma questão de as empresas estarem investindo na área de negócio, muito em design thinking, em algumas metodologias, em cultura organizacional, e vejo também as áreas de TI investindo muito em ferramentas, em framework, tipo Scrum. E para mim, eu acho que falta aquele meio ali, né, que tem muito a ver também, vou falar um pouquinho de Inception, de como você juntar essas duas áreas, de como que você pode estar transformando isso, porque às vezes o que eu tenho percebido em grandes organizações, eles tiram algumas pessoas ali da equipe que está trabalhando no dia a dia, daí monta uma sala ágil, monta uma sala de guerra, monta, só que o restante da equipe continua trabalhando da mesma forma anterior. E aí eu tenho... o que eu quero falar é como que a gente também pode potencializar esse time que ficou lá fazendo aqueles trabalhos, né, já que a gente chama meio que de manutenção, mas como que eu posso transformar isso também em startup? Para que não só as pessoas que estão saindo para esses times para compor as salas ágeis, mas para que todo mundo e a cultura da organização como um todo, ela esteja envolvida nesse movimento, que eu acredito que tem que ser em conjunto, porque senão fica muito o pessoal assim, aqui na área de TI, muito envolvido com essa parte de ágil, tudo, só que a área negocial aqui acaba criando um delay, né? Porque vai levar um tempo até entender toda essa questão das metodologias. Isso foi uma coisa que a gente viu muito nesse último curso que a gente fez, online, gratuito, né? Sobre Scrum, Agile, com o Gino, para falar para os servidores. A gente vê todas as áreas, né? Perguntando, mas o que é isso? Como que eu posso estar implementando isso no meu dia a dia? O que eu posso fazer? E o que eu quero é dar uma explanação a respeito disso, o que dá para fazer, né, dependendo do cenário que você tem, o que você pode estar utilizando para transformar, né, as equipes em startups, nesses modelos mais eficientes, mais voltado com um foco em que você consiga estar trazendo, às vezes, projetos que são grandes, que levam muito tempo, para pouco tempo, para trabalhar de forma mais efetiva. Eu vi também muita questão assim, de outros governos estarem utilizando a agilidade, mas aí a gente vai falar no decorrer agora aqui do webinar, né? Então, 21 de agosto, às 16h50, lá no Agile Trend Golf. Fala, Gino, seja muito bem-vindo. Fala, Biel. E aí, pessoal? Fala, Cef. Fala, Pati. Que saudade de você. Claudson, tudo bem com vocês aí? Tudo 100%? A Cef estava com ela no sábado. A gente saiu de lá morto de cansaço, né? Como a gente doa energia, né? Nesses treinamentos de Lean Inception. Foi muito gostoso. Tentei fazer a transmissão do canal do Trends, mas alguma coisa está acontecendo no YouTube que a hora que eu tento fazer a transmissão fala que não pode iniciar a transmissão ao vivo. Tentei configurar aqui e não deu. Então depois a gente vai descer esse vídeo e vai subir ele lá para o canal do Agile Trends. Mega boa noite aí para todo mundo que está aqui com a gente. E novamente, a Ana acabou de chegar, vou colocá-la aqui para dentro. Novamente um super tema, né? E agilidade fora da TI, quando a gente fala de governo, é algo ainda bastante desafiador e talvez um outro grande desafio para o governo. Eu não sei se vocês já atacaram esse assunto, senão ele é um assunto bacana para a gente tentar encaixar, se der tempo, na pauta. Será que a gente consegue separar a TI de alguma coisa hoje? Será que existe alguma coisa sem tecnologia hoje? Será que faz sentido separar negócio e tal? Antigamente eu acho que fazia, a gente tinha uma clareza muito grande de onde começava o negócio e onde começava a TI. Será que hoje ainda existe essa clareza de onde começa o negócio, onde começa a TI? Essa é uma dúvida que eu fico às vezes em relação a isso. Mas aqui o meu mega boa noite aqui para vocês. Obrigado pela oportunidade. Boa noite, Gino. Bom demais ouvir sua voz. Pois é, deixa eu só ajeitar aqui um slide aqui para a gente já oficialmente dar início. Algumas pessoas me perguntaram aqui no Zap, o que está acontecendo? Cadê o webinário? Eu acabei de disparar aqui para a nossa lista o
que a gente teve esse probleminha técnico, né? Seja muito bem-vindo, Ana Cláudia. Eu vou dando início, então, aqui na nossa transmissão. Deixa eu compartilhar minha tela aqui rapidinho. Aqui, né? Bem, mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos, né? Ana Cláudia, Claudson, Séfora e Patrícia, né? O tema de hoje é agilidade fora da TI e dentro do governo. Como usar agilidade em negócios governamentais. É possível isso? A gente tem feito alguns webinários aqui, a gente sabe que é mais do que possível, né? Ao contrário, a gente é até convidado a fazer isso, né? E para a gente conhecer vocês um pouquinho, eu queria que vocês comentassem aqui se vocês já viram agilidade na TI dentro do governo, ou se vocês nunca viram agilidade dentro do governo, se você já viu agilidade fora e se você já fez agilidade fora. E você pode comentar também se você é do governo, se você é terceirizado ou se você é empresa. Como o Gino falou, a gente teve um probleminha técnico, a gente está transmitindo naquela página que eu mandei por e-mail e no canal do Gino. Então, você pode comentar tanto nessa página como na página do Gino, né? E para a gente ter uma ideia do que nós vamos ter aqui hoje, a gente quer conhecer um pouco quem são vocês, né? Por isso que a gente pergunta isso, para vocês comentarem aqui, né? Aonde vocês estão atuando, se vocês estão de fora de Brasília, né? Acho que aqui o time inteiro aqui é de Brasília, né? E a gente vai bater um papo aqui muito legal com a Ana Cláudia, com o Cláudio, com a Séfora, com a Patrícia, Gino e eu. E vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, né? Eu vou participando do webinário e vou coletando aqui as melhores perguntas para a gente ir debatendo e aquecendo também o webinário. No finalzinho eu volto falando sobre como aprofundar esse tema de agilidade no governo e já vou anunciar o tema do próximo webinário do Agile Trends, né? Antes da gente começar, eu já pedi para os palestrantes falarem um pouquinho das palestras dele, para você que está chegando agora, e tá dada a largada, né? É possível fazer agilidade dentro do governo? O que vocês já estão vendo de agilidade, ou às vezes até fazendo, né? Eu sei que a Claudinha deu até alguns exemplos bem legais no webinário passado. Vamos lá, quem gostaria de começar? Gabriel, está me ouvindo? Alto e claro, seja bem-vindo, Cláudia. Tá. Então, eu acho que, assim, primeiro entender um pouco o que é agilidade, né? Eu acho que, às vezes, as pessoas acham que agilidade é uma coisa assim, vamos fazer tudo rápido, correndo, de qualquer jeito, de qualquer forma. Então, eu acho que a gente tem que entender um pouco esse conceito da agilidade, né? E eu acho que a agilidade tem muito a ver com entrega de resultados, né? Então, se a gente parte desse princípio que agilidade tem muito a ver com entrega de resultados, nada mais propício de que o governo, né? Porque a gente realmente precisa dar resultados, né? Esse é o princípio básico da nossa existência, dar resultados para a sociedade. Então, eu acho que se a gente começa com essa filosofia, eu acho que a gente já começa a fazer sentido, né? E que a agilidade, ela tem muito a ver com essa capacidade de adaptação, de adaptabilidade, né? E no governo, mais do que nunca, né? Hoje a gente tem um governo, amanhã a gente tem outras, mudanças políticas são enormes, né? Então, essa capacidade de adaptabilidade da organização a essas mexidas, a essas mudanças, essa capacidade de resiliência, eu acho que fala muito com o governo, né? Porque isso a gente tem com muita frequência e traz esse caráter de coisas complexas, imprevisíveis. Os problemas de políticas públicas são muito complexos,
né? Os problemas do governo são muito complexos. Quando a gente pensa em fome, quando a gente pensa em emprego, quando a gente pensa em saúde, em educação, tudo é muito complexo e tudo diz respeito ao governo. Então, já dei a largada aí, começando com os meus colegas chutarem a bola, né? Mas para falar que os problemas do governo são complexos e complexidade tem a ver com agilidade, tem a ver com resultados. Então, eu acho que o governo é um campo enorme, super fértil para esse conceito da agilidade. Já comecei aí. Chuta a bola aí para os meus colegas, Sefra, Claudson. Bacana, né, Cláudia? Essa questão da complexidade no governo, ela é muito clara, né? Uhum. Especialmente quando a gente está tratando de um país tão grande, né, como o nosso. E exatamente por ser complexo, é que a gente, aliás, por ser complexo, a gente envolve muitas partes, né? Eu vejo assim, não tem projeto simples no governo, né? Uhum. Então, qualquer projeto, você tem aí 10, 15, 20, às vezes 100 áreas, 100 órgãos do governo envolvidos. Então, não só pela complexidade do assunto, mas a complexidade do ecossistema também. Né? Então, a gente não consegue entregar um bom resultado se não tiver um engajamento muito grande. Né? Nesse ponto, a agilidade no governo ela é extremamente benéfica, porque a gente tem ali o foco no cliente, vou voltar lá no Manifesto Ágil, né? Que é o início de tudo ali. A gente tem foco no cliente, a gente tem o resultado, a gente tem a transparência, isso casa muito bem, né, no nosso cliente, que é o cidadão, isso casa muito bem com o que o governo se presta a fazer, que é oferecer bons serviços e até produtos, quando a gente fala de empreendedorismo no governo também. Então, o ágil, ele, quando praticado dentro do governo, acho que ele ajuda muito, na verdade, é um veículo que transformador até da nossa cultura, da nossa forma de trabalhar, sem ser por partes, quer dizer, quando está todo mundo junto, quando a gente consegue praticar os princípios e valores ali, por que não escolher um framework de trabalho também baseado no ágil, a gente consegue um maior engajamento. E um senso de propósito único, né? Por ser complexo, por ser grandes projetos, mega projetos, geralmente são, né, projetos que envolvem dezenas e às vezes até centenas de pessoas, se a gente não tiver um propósito único e trabalhar junto, né? E aí pode até falar de métodos também, de frameworks ágeis, ajuda bastante a alcançar resultados mais rápidos, porque senão fica aquela coisa ad eterno, né? Projetos que não acabam nunca, projetos de projetos, subprojetos, e o valor a gente só alcança a longo prazo quando alcança, né? Então, nesse aspecto, eu acho que é simplesmente maravilhoso quando a gente consegue engajar todas as pessoas num propósito único, utilizando, às vezes, o mesmo framework de trabalho, né? E o ágil, ele nos proporciona tudo isso. Que é legal ver que, por exemplo, essa questão de utilizar o ágil no governo, ele já vem sendo usado por outros governos, né, até internacionalmente, e já faz algum tempo também. Eu sei que, por exemplo, o governo lá dos Estados Unidos, eles começaram lá, o Tesouro Americano, a utilizar métodos ágeis desde 2012. O governo da Nova Zelândia também, ele tem adotado os métodos ágeis em todos os setores, ele publicou um guia ensinando boas práticas a serem adotadas pelas secretarias. Eu vou ver depois o PDF, que tem um guia de bolso manual. O governo britânico também, daí tem um case bem legal, que eles fundaram o GDS em 2011 e montou uma equipe multidisciplinar de 200 funcionários que misturava tanto o funcionário público com décadas de experiência em diversos ministérios e o pessoal que tinha saído de faculdade de tecnologia. Então, todo mundo ficava sentado ali lado a lado no escritório, né, numa zona central,
e compartilhavam os post-it, tanto de sucesso de negócio, das empresas de tecnologia. Então, em vez deles adotarem aqueles projetos milionários e de longo prazo, eles começaram, com grandes fornecedores, né, de TI, eles começaram a privilegiar contratos curtos, de até 6 meses, que custavam alguns poucos milhares de libras, e foram conquistados muitas vezes por startups. Então, o que eu vejo assim, quando o negócio dava certo, o programa seguia adiante, senão ele era substituído por outra solução. E aí, quando você imagina governo, daí você fica pensando também assim, não, isso daí, métodos ágeis, só dá para usar na área de TI, como o Gino falou. Hoje em dia está tudo misturado, né, em termos de desenvolvimento, de tecnologia, que eu acho que cada vez mais essas áreas têm que estar se integrando. E é possível, sim, a gente tem vários exemplos de governo utilizando métodos ágeis, tanto dentro quanto fora de TI. Tá. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, no TST, a gente tem experimentado a agilidade em negócios governamentais. Deixa eu dar uma pausa aqui. Com fábrica de software, por exemplo. A gente falou em complexidade e nada mais complexo que uma fábrica de software. Desde 2014, a gente vem rodando, já são 15 contratos com projetos ágeis e dando certo. E, assim, vamos pensar assim, fora da TI, a gente sempre tem envolvido, como o Gino falou, assim, pessoas que não são da TI. Para a coisa acontecer, tem que ter a área de negócio envolvida, gestores, como que a gente trata a questão de como iniciar o projeto, como divulgar o que é o ágil. Então, a gente tem toda uma preparação com quem vai ser demandado para a construção do software. Então, a gente sempre tem esse contato com o negócio e essa coisa misturada não tem como ser diferente. O Gino, né, foi certeiro aí na questão, é tudo misturado mesmo para as coisas acontecerem. Então, nós estamos agora num próximo ciclo, então a gente está sempre fazendo ciclos de contratações e sempre melhorando. Então, essa questão da adaptação... Opa, tá ruim? Só um minutinho. Estão me ouvindo? Oi. Então... Você está com algum dispositivo aí com o som ligado, falando junto com você? Porque eu acho que está dando microfonia porque você está falando e deve ter algum dispositivo tocando o som também, não tá? Deve estar. Acho que seu telefone celular deve estar tocando o som aí junto, não tá? Oi. Boa. Tudo bem? Beleza, agora perfeito. Joia. Desculpa. Então, a questão a gente trabalhar com eficiência, né? Vamos pensar nos princípios Lean, de eliminação de desperdício, das entregas rápidas, de adiar decisões. Essa coisa toda faz sentido para a gente eliminar desperdício. E está tudo ligado com o princípio da eficiência, o princípio da economicidade, da publicidade, né? A gente vem aí da transparência, né? Pegando aí do ágil. Essas coisas todas, elas fazem sentido e a gente tem, assim, eu vi uma pergunta do colega aí na internet, como, né, a gente avançar, como vender o ágil, né? E a questão é mostrando resultados. Então, desde 2014, a gente vem mostrando resultados. Isso é bem interessante, porque quando a gente mostra resultados de forma sem muita burocracia, sem muito peso, sem muita documentação, com mais processos automatizados, com qualidade, em primeiro lugar, para não ter retorno, né, a sprints entregas anteriores. Isso tudo casa muito bem com uma gestão pública eficiente. É isso. Tem questão também, baseado nisso que você está falando, né, Cláudio, da burocracia.
A gente é muito burocrático ainda, né? Embora muitas iniciativas caminham para mudar isso, o ágil, ele provoca, né? Ele, como tem muito esse viés da mudança de comportamento e provoca essa mudança de comportamento, é algo que um amigo meu até falou outro dia, parece que quando você começa a trabalhar com os princípios, com os valores, e utiliza frameworks que nos impulsionam a exercitar esses princípios e valores ágeis, é como se fosse uma porteira, ele deu um exemplo muito, achei bacana, cheia é uma boiada, você vai, porque se você não for, você é atropelado, né? Porque é tudo muito transparente, a comunicação, ela precisa fluir, porque senão a gente não entrega resultado, né? Nós precisamos, existe um propósito comum do projeto ou daquela ação que está se construindo, né? Então, essa questão da burocracia, ela tende a diminuir muito, né? E o nosso governo, ele é muito burocrático ainda, a gente luta muito isso, né, para diminuir isso no dia a dia, mas tem até algumas comunidades, tem uma comunidade muito bacana que chama-se Mínima Burocracia Viável, na verdade é um termo, né, que ele já está bem em voga hoje, já se transformou no movimento até, Mínima Burocracia Viável, e é muito bacana, a Séfora citou essa questão da prática do ágil nos outros governos, né, outro dia eu estava lendo um artigo enorme sobre o ágil em Portugal, né, que Portugal também está investindo muito nisso, e cita muito essa questão de um dos motivadores para se adotar o ágil no governo é diminuir a burocracia. E aí tem a ver com a questão do desperdício, com a questão da eficiência dos serviços que a gente presta, né, e principalmente com o custo, né, com o melhor aproveitamento dos recursos que a gente tem. Então, se a gente for olhar lá atrás a forma como a gente vem trabalhando, né, e a forma como a gente consegue transformar, quando a gente começa a trabalhar com ágil, coloca todo mundo para trabalhar junto, com entregas rápidas, com a experimentação, testou, trabalhou, entregou o resultado, tem um feedback do cidadão, seja qual serviço for, melhorou, né, não tem muito espaço para essa burocracia pesadona que a gente está acostumado. Então, isso realmente eu vejo como uma vantagem muito grande. Agora, isso é um viés do ágil fora da TI, né? O outro viés que eu vejo é exatamente o que o Gino colocou no início, e eu fico me perguntando, existe hoje essa separação de TI com negócio? Eu não vejo, né? Aliás, quando as coisas são muito segmentadas, é sinal que a gente está precisando fazer alguns ajustes na nossa forma de praticar o ágil, né? Porque se eu não tenho negócio junto com a TI, como é que eu vou entregar um valor naquele curto espaço de tempo, né? Eu estou indo contra os princípios do Manifesto Ágil, alguns deles. Então, ágil fora da TI. Eu acho que a pergunta é assim, ágil fora da TI é ágil, né? Esse engajamento todo que a gente procura e busca de negócio com a TI hoje, para mim, é um mundo só. É um mundo que a gente precisa ir junto para entregar o maior valor naquilo que a gente se propõe. Bem legal essa discussão, né? Alguém que comentou no YouTube também, deixa eu pegar aqui, justamente não existe mais essa diferença, né? Agilidade e TI, agilidade e negócio, já está tudo junto, né? O Leandro, né, deu boa noite aqui, ele é da Caixa e trabalha na área de habitação. O Júlio César faz uma pergunta interessante aqui. Como demonstrar os resultados da agilidade à população final, né, que muitas vezes não consegue enxergar as melhorias, né? Enquanto vamos pensando nessa colocação dele, a Carolina dos Correios, lá eles usam frameworks e ferramentas ágeis na TI, ela é da área de negócios, mais especificamente da área de administração.
Que mais? Aí o Leandro concorda com o Gino aqui, cada vez menos diferença entre TI e negócio. Aí a Fran aqui, ela faz uma provocação interessante, que ela diz que como vender agilidade sem parecer mais uma modinha que vai passar, né? Mas ouvindo vocês, faz todo sentido, né? O foco é no resultado. Aí a gente volta naquela história. O que é resultado, né? Que a Patrícia bem colocou aí. Na verdade, é no usuário final, é trazer o usuário para o jogo. É entender a necessidade do usuário e organizar o backlog. Achei isso fantástico. Organizar o backlog para que faça sentido para ele, né? Para o usuário final, né? Achei brilhante também essas colocações de vocês, dizendo que a agilidade é para o governo, uma vez que o governo trabalha com projetos complexos, né? Agilidade, gerenciamento de projeto e agilidade, está tudo junto. A questão da transparência, a questão da eliminação de desperdício, eficiência e economicidade, né? Está tudo casado. E eu queria ouvir de vocês alguns cases de agilidade fora da TI, dentro do governo. Bom, eu posso citar um case que eu vivo, que eu acho bastante, assim, eu acho muito bacana. A gente tem dentro da Caixa, a Caixa, né, uma empresa muito grande, e a gente tem ali as agências, hoje que como todo mundo sabe, nesse programa de transformação digital, né, nessa melhoria constante para a gente levar o melhor serviço, o melhor produto para os clientes, as próprias agências da Caixa, muitas, né, eu não sei, na verdade, especificar quantas, mas a gente já tem um número até expressivo, se movimentando para organizar os seus trabalhos, melhorar seus atendimentos e serviços, através de alguns valores aí, princípios do Ágil, utilizando o Kanban, por exemplo, né? Então, uma organização, melhoria dos serviços, mas com esse viés de entrega de resultado, né? E aí alguém citou, eu não gravei o nome, né? Como é que eu vou mostrar o resultado para o usuário final? São, neste caso, pequenos projetos, né, pequenas iniciativas, pequenas grandes iniciativas, pequenas no sentido de ser um espaço curto de tempo, né, mas que levam valor muito grande para o usuário, percebido ali no dia a dia mesmo, no serviço, na forma como o cliente é atendido, como ele é zelado, a verdade é essa, né? Existe um zelo maior pelo cliente. Então, isso não tem nada a ver com TI, por exemplo, isso não tem nada a ver com um produto digital ou um produto tecnológico, né? Isso tem a ver, por exemplo, com serviço. E isso é muito bacana. A gente tem uma comunidade que viralizou, começou até com um apoio e incentivo muito grande do Gino, que chama-se, inclusive, Ágil Além da TI. Né? Uma comunidade linda, é só para funcionários da empresa, mas que fomenta, que engaja, que ajuda a gente a exercer empatia com o colega naquela função que ele exerce no dia a dia. Porque quando a empresa é pequenininha, é muito mais fácil, a gente está ali do lado, a gente está percebendo o fluxo de trabalho. Quando a empresa é muito grande, a gente tende a se distanciar muito do produto, né, que a gente desenvolve, independente ali da área que a gente esteja, e às vezes até do cliente final, pela magnitude da corporação, né. E aí esse movimento, por exemplo, ele é um movimento que ele tem nos ajudado muito a exercer empatia, a conhecer todas as partes do processo, a conhecer vários stakeholders, e aí as pessoas se juntam, né, não tem nada a ver com a TI também, se juntam e falam, vamos tocar esse projeto aqui que já estava no planejamento estratégico da sua área, mas utilizando os valores e princípios ágeis e escolhendo os frameworks mais adequados para aquilo.
né? Ou seja, tem muito mais a ver com a utilização do ágil nos aspectos comportamentais do que na entrega de algo que envolva a tecnologia, nesse aspecto, né? Nesse aspecto, para responder sua pergunta tão bem colocada aí, Gabriel. Então, é algo que eu vivo no dia a dia, vejo a evolução, e com o cliente no centro, sempre. Aí, Patrícia, falando nisso, Ana Cláudia aqui, é por isso que eu falo assim, que nem sempre, por mais que a gente use muitas questões de TI, nem sempre eu preciso fazer ágil com coisas de TI, né? Eu posso fazer ágil nessas entregas, como você falou. Eu posso fazer ágil quando eu trago um mindset para a minha equipe, onde o cliente está no centro, onde eu tenho que escutá-lo, onde eu tenho que servir, onde eu tenho que entender a sua dor, né? E isso, às vezes, basta mudar um processo de trabalho, uma entrega, né? A forma que você entrega. E quando o colega pergunta que o cliente não percebe o valor, então você não está entregando o que o cliente precisa, talvez. Porque, às vezes, a gente sai com um monte de projetos dentro das nossas áreas, eu vejo isso nos tribunais que eu já trabalhei, né? Aqueles projetos é muito mais para satisfazer o ego do gestor, né, ou da área, do que para atender uma necessidade do cliente, que a gente nem sabe muitas vezes qual é, né? Então, eu acho que a gente tem que começar, né, nessa questão do cliente não perceber, porque talvez ele não tenha sido envolvido no processo, né? Porque talvez... E aí eu me pergunto, né, como que a gente consegue fazer com que o mundo entre dentro das organizações, né? Como que a gente consegue fazer com que o cliente, que é o cidadão, entre dentro da organização? Isso eu acho que é um grande desafio para o governo, sabe? De trazer o cidadão para dentro, né? Seja com pesquisa, seja ouvindo, enfim, trazer ele para dentro de verdade. E não a gente ficar só imaginando o que ele gostaria, né? E eu acho que esse é o grande desafio. Como que a gente faz com que o mundo entre nas nossas organizações, né, de governo? E pensando nisso, voltando à questão que eu falei ali no início sobre o governo, né, britânico, eles agruparam tudo isso num site só, que era gov.k, e agora também foi lançado, né, o gov.br. Isso. E com isso você pega, você vai integrando para a pessoa, né, em vez dela ter que ir atrás, né, o cidadão em milhares de sites, ela consegue pegar isso tudo e resolver problemas de imposto, vários problemas ali naquele único portal. Eu acho que o resultado, assim, para a sociedade, em termos de economia, é claro que teve esse aí uma economia de 4 bilhões em verbas de TI lá para o governo britânico, mas se você for pensar para o cidadão que antes tinha que entrar em vários sites, e eu acredito que a gente está muito nesse caminho de ver a experiência do cliente, do cidadão, você facilitar, porque hoje em dia todo mundo, a maioria das pessoas, né, usam, abrem conta online, fazem um monte de coisa online, por que não utilizar isso tudo que já está virando um hábito para que as pessoas, num único local, elas consigam acessar os sites de governo, né, que eles lançaram há pouco tempo, o gov.br. Então, eu vejo que essas demandas, já unificar o CPF, fazer várias coisas, elas têm um grande ganho para o cidadão. É claro que a gente vai ter sempre a tecnologia, e aí volta também naquela questão que o Gino falou, né, tá sempre junto, mas ela é uma ferramenta em que você vai estar usando toda essa parte da agilidade para melhorar a experiência do cliente, do cidadão ali na ponta. Pensando em vez dele ter que acessar vários sites, ele pode, num único lugar, resolver todos os seus problemas e demandas de governo. Então, eu acredito que a gente está num caminho bem legal. O Luiz Felipe ele vai falar a palestra sobre isso, né, na Agile Change, de abertura. Então, eu acredito que dá para fazer bastante coisa nesse sentido também. E usando a TI como uma ferramenta ou para estar unindo todos esses esforços. Tem um aspecto que eu acho bastante interessante, assim, e é provocativo, né? Que é a transparência que tudo isso, que usar, né, que executar os frameworks, que vivenciar o ágil como filosofia de trabalho para entregar resultado traz, que é a transparência.
No governo, hoje, a gente busca cada vez mais isso, porque a transparência ela vem com uma confiabilidade muito grande atrás disso. E quando a gente confia no serviço, isso provoca inúmeras outras questões, né? Aspectos positivos, o impacto é muito positivo no cidadão. Né? Quando ele percebe que ele tinha uma necessidade, essa necessidade foi satisfeita de forma mais rápida e não num período longo de tempo, e ele deu um feedback, aquele feedback foi aceito como oportunidade de melhoria, né? Isso provoca uma mudança de cultura no país. Claro que isso é um trabalho de formiguinha, né? Isso não é um trabalho da noite para o dia, isso não é algo que acontece da noite para o dia. Mas se a gente for pensar eu sempre sou enfática com essa questão dos valores e princípios do manifesto que às vezes se perdem pelo caminho, né, por inúmeras razões, mas se a gente for pensar como isso é um veículo maravilhoso que a gente tem, e receber bons serviços e produtos do governo, ter a oportunidade de dar o feedback e ter a sensação de estar sendo escutado, ouvido. Né? Isso é maravilhoso, que é o nosso pós-venda, né? Que a gente não está, a gente ainda está galgando a passinhos um pouco curtos isso, enquanto cidadão. A Séfora citou a questão né, lembra um pouco do governo digital, não sei se provavelmente todo mundo já leu sobre a Estônia, né? Mas a Estônia ela vem com esse viés de bastante transparência nos serviços digitais, e a transparência gerando confiança, e a confiança as pessoas usam mais ainda o serviço e dão mais feedback e sugestões de melhoria, não só críticas também. Quando você percebe que a gente está sendo ouvido como cidadão, né, a gente contribui e colabora mais. Quer dizer, um ecossistema ali comportamental que vai mudando uma cultura, né, ou mudando uma forma da gente nos portar também como cidadãos, não só como receptores, mas como doadores de sugestões, para que todo mundo saia ganhando aqui, né? A gente acaba vivendo num sistema mais colaborativo, quando o projeto ou a ação ela é construída pautada nesses princípios e valores. Isso é bom ouvir, porque a gente vê que o usuário, ele responde muitos questionários e, às vezes, ele já está desmotivado se você não dá uma resposta àqueles questionários, né? Questionário é para melhoria, mas se você não dá a resposta para aquela melhoria, ele vai ficando desmotivado. Então, vamos pegar, assim, essas validações de hipóteses, de coisas que precisam ser feitas, e a gente gera uma expectativa. Se a gente não der resposta rápida àquilo, o usuário vai ficando cada vez mais insatisfeito e menos interessado em contribuir para a melhoria de um serviço. E aí, gente, e a liderança, né? Como que vocês veem a liderança nesse contexto, né? Porque eu acho que, assim, a liderança ela precisa ser muito envolvida nesse processo, né? E aí, assim, falando aqui agora lá do TSE, né? Então, assim, eu sou da área de gestão de pessoas e eu acho que esse começo de como que a gente traz essas questões para dentro da organização, a gente resolveu esse ano trazer muito assim nos treinamentos, começar a nivelar, começar a falar sobre o assunto, sem ser ágil ou não, mas trazendo assim oficinas de design thinking, falando sobre transformação digital, falando sobre inovação, falando sobre criatividade, enfim, começar a trazer esses temas, né? Porque são temas que as áreas técnicas, elas não pedem num programa de capacitação. Estou falando do meu negócio, né? Elas não pedem num programa de capacitação esses temas. Elas pedem os técnicos, as hard skills, né? O orçamento pede coisas de orçamento, a licitação pede questões de licitação. E sempre tem alguém dentro da organização que está querendo fazer uma mudança, né? Que chama os early adopters, né? Sempre tem alguém que está num canto, que quer fazer um processo de mudança e não sabe como começar. Então, eu acho que quando a gente começa a trazer esse ecossistema para falar sobre esses assuntos, para falar sobre empatia, sobre, né, essas questões todas, a gente começa
a captar pessoas que estão querendo fazer um movimento. A Séfora tem exemplos enormes, né, dentro desse empreendedorismo no Banco do Brasil, que acho que até ela pode falar um pouco melhor sobre isso. Mas eu acho que a gente tem que começar a falar sobre essas questões dentro da organização, para a gente não ficar aqueles silos, né, daquele grupo que faz ágil, aquele grupo que faz isso, e a gente acaba formando silos, né? Séfora, fala um pouquinho aí desses movimentos aí. Legal. No Banco do Brasil, o pessoal que fez o curso, né, com a gente de Scrum e Agile já ouviu muito falar, o pessoal também das redes de GovNights também. A gente tem um grupo para falar sobre mudança de cultura e inovação no serviço público. Inclusive, aproveitar e convidar o pessoal que estiver aqui em Brasília, dia 19, agora, segunda-feira, vai ter o encontro do GovNights, então quem quiser, o pessoal já está todo mundo convidado lá nos grupos, que é para encontrar, para falar sobre inovação do setor público, essa mudança de cultura, que a gente entende que toda essa parte de tanto estar estudando metodologias ágeis, tudo isso que vem de inovação, tendência, turismo, ela não tem que ficar restrita, igual a Ana Cláudia falou, a só uma área, né? Está assim, disseminada por toda a organização. E a nossa ideia, tanto no ETO quanto no GovNights, é que isso esteja disseminado em todos os órgãos de governo, para que a gente vá melhorando a administração pública, né? Vá melhorando o serviço mesmo que será feito assim, lá para o cliente, para o cidadão. Esses grupos eles são totalmente voluntários, é o pessoal que está querendo fazer a mudança, está trabalhando de uma forma diferente, está querendo propor e mostrar como é sim possível você estar trabalhando com lideranças circunstanciais, com equipes matriciais, e está fazendo essa mudança e compartilhando conhecimento. Então, eu vejo assim, que tem muita gente que está querendo se preparar para o futuro, né, para ter mais habilidades, até em termos de ter uma... habilidades que a gente fala assim, que são essas mais voltadas tanto para a parte de TI, né, lógica de programação, analytics, mas também pensa assim, eu sou da área de negócio, como que eu posso estar migrando? Eu acho que o primeiro passo também é você estar indo nesses eventos, que eu sempre falo muito do pessoal, começa a frequentar os eventos onde isso está acontecendo e você começa a ver que isso não é só para a área de TI, que tem uma outra coisa, tem várias ideias interessantes que dá para você estar aplicando ali no seu dia a dia. E o pessoal falando assim, nossa, às vezes pega uma dica, alguma coisa assim, pensa assim, isso aqui eu consigo estar utilizando lá na minha equipe ou na organização que eu estou. E o chamado que a gente sempre faz é isso. Pega, junta aí um grupo de pessoas e vamos pensar de que forma você pode estar melhorando o sistema, né, mudando, porque a Patrícia falou muito da questão da burocracia e realmente a gente tem essas normas todas que elas vêm desde aquela época de Revolução Industrial, que é aquela história, quando eu cheguei já estava assim, mas o que é que eu posso fazer para estar mudando isso? Eu sinto muito na parte assim, até do governo, um pensamento de, eu quero ser mais ágil, mas como que eu posso fazer? O que eu tenho que fazer para estar transformando? Então, eu acho que um caminho pode ser esse de estar avaliando o que dá para fazer, né? E você ir testando, né? E aprendendo rápido, errando rápido e aprendendo. E é bem a questão do MVP. Você pega e já testa aquilo ali. Se deu certo, você continua. Se não deu certo, você testa outra coisa. Eu acho que ter esses espaços de experimentação para estar testando novas ideias, eu acho bem interessante. E aí, eu acho também que, completando aí, e falando um pouco que a Patrícia falou desses valores, uma coisa que eu acho também que é interessante é, se você olhar para os valores e os princípios do ágil, e aí, assim, agora tem o moderno ágil, né? Então, assim, você pensar assim, como que eu posso dar mais transparência no que eu já faço para o meu cliente, né? Se você pegar aquilo, só pegando os valores, pegando os princípios e trazendo para o seu negócio, porque você entrega e falar assim, como que isso aqui pode
está dentro do meu processo de trabalho. Eu acho que esse exercício, ele já começa a fazer sentido, sabe? Quando a gente pensa, como eu posso trazer mais transparência? Como eu posso entregar mais? Como eu posso fazer mais colaboração? Quando você começa a fazer esses questionamentos para o seu processo de trabalho, você já vai encontrar umas possibilidades infinitas. Se você juntar a sua equipe e começar a pensar em como que isso se desdobra nas suas áreas, né, e nos seus processos de trabalho, eu acho que já gera um exercício de você sair um pouco desse lugar do status quo, né, do estabelecido, como a Sefra falou, dessa coisa de que eu já encontrei assim e vou continuar fazendo assim, né? Acho que já é um bom exercício. E aí, galera? Isso tem a ver muito, né, Ana? Você lembrou muito bem. Você falou algo que me remete muito às métricas e metas que a gente pode traçar, né? Uma pergunta que o Gabriel explanou aí de alguém, como é que eu vendo, ajo, como é que isso não é só modinha, né? Os próprios princípios aí do Manifesto Ágil já nos dão ideias de excelentes métricas, isso, né, que a gente pode traçar, e uma forma de engajar as pessoas e tem a ver com o que a gente vem falando de mostrar o resultado, é perseguir realmente um objetivo, né, para deixar de ser simplesmente algo, como é que eu vou dizer, um movimento, só um movimento. Como é que eu vou tangibilizar um movimento? Isso. Como é que eu tangibilizo uma filosofia de trabalho? Né? Porque muita gente fala assim, nossa, eu vou medir colaboração. Não, a gente não vai medir colaboração, mas a gente mede sim o resultado alcançado por um ambiente colaborativo, um ambiente onde as pessoas estão mais engajadas, com um propósito único, né? Se a gente pensar isso numa amplitude maior, de mega projetos, por exemplo, no governo, né? Eu consigo sim medir resultados. Né? A gente, sabendo aonde se quer chegar e o objetivo estando muito claro e transparente, a gente consegue medir resultados. E é a máxima, né? A velha máxima, que contra fatos não há argumentos. De fato, quando a gente gera números, né? Números de resultados obtidos, e isso é encantador para quem está do lado, para a equipe que está do lado que ainda não está usando, para o órgão, seja o órgão do governo, uma instituição que fala, opa, tem alguém praticando algo diferente, trabalhando de uma forma diferente e alcançando um resultado mais rápido, né? Sim, vamos conhecer isso, vamos ver o que está acontecendo. Então, essa forma de vender, né? Eu não gosto muito de utilizar esse termo, mas aqui eu acho que cabe uma venda mesmo, no bom sentido, de trazer as pessoas para o mundo, mostrando resultados. Né? E os resultados, eles vêm. Se a gente trabalha bem, os resultados, eles vêm. E aí, até colocando o Scrum agora no meio, falando de um framework, legal, porque a gente consegue estabelecer metas. Para rodar o Scrum, a gente tem que estabelecer metas, né? De tiros curtos, de sprints. E aí é muito fácil saber se a gente atingiu ou não aquelas metas, né? Quando elas são bem elaboradas, claro. Né? E os princípios do manifesto, eles nos ajudam muito, né? Nos apoiam muito a ter um embasamento aí para estabelecer essas métricas e metas de forma mais objetiva possível. Isso é uma forma de medir o resultado, claro. Eu acho legal quando tu fala nessa questão de apresentar os resultados, que isso tem muito a ver com essa parte de inovação, com startups, com isso tudo. E aí a grande questão é como que a gente convive com isso, né? Tu falou lá do grupo, né? Da mínima burocracia, e é legal o pessoal pensar em outras maneiras. Eu lembro que alguém, num desses grupos aí, até citou, não sei de quem que é a frase, não sei se é de Silvio Meira, de quem que é, mas falou assim, no sistema, qualquer sistema, você só quebra as regras se as entende muito melhor do que quem as escreveu e agir muito mais rapidamente do que a polícia das regras para que já haja resultados mensuráveis antes que eles comecem a tentar bloquear.
Então, eu vejo muito nessa questão de inovação, Uhum. Uber, de todas essas coisas, o pessoal começa a mostrar os resultados, e aí, como aquilo é tão novo que não existe ainda uma regra para isso, aí vem em seguida as regras para ajudar com que isso seja mais efetivo, né? Porque você também, no governo, a gente tem muito essa questão de fazer só aquilo que está na legislação. Uhum. Mas e quando eu quero fazer uma coisa que não existe, não foi pensado porque o tempo mudou, a gente está num outro mundo, aquelas regras foram feitas num determinado momento, para uma... A gente estava num momento ali de revolução industrial, foi feito para aquilo. Como que muda para se adaptar a essa nova realidade? Com tantas outras coisas acontecendo, né? A gente vê em termos de criptomoedas, vê em termos de blockchain, vê em termos de computação cognitiva, vê todas essas inovações e tendências que estão vindo, e não tem como separar e falar assim, aqui eu sou governo, aqui essas inovações, essas tendências não entram, porque está tudo misturado. Então, eu gosto muito dessa questão do pessoal entender como que pode, como que todas essas inovações podem ajudar o cidadão, e a partir daí você está fazendo uma legislação, mas pensando nesses novos tempos, fazendo essas regras pensando em se adaptar, né? Que é essa questão da agilidade. Acho interessante Muito essa bom. questão do trabalho, onde há mudança de mindset. Por exemplo, antigamente, a gente tinha um embate, né? Era desenvolvimento e operações, ou infraestrutura de TI, brigando ali, né? Um querendo evoluir, trazer novas formas de fazer coisas, e a infraestrutura querendo manter o negócio ali estagnado o máximo possível para que o serviço não saia do ar. Quando a gente começa a juntar essa turma para fazer algo e maximizar a entrega de valor, a gente começa a enxergar novas formas de entregar valor de forma mais automatizada, de forma onde a gente consegue falar, poxa, aqui é bem melhor, a gente não precisa brigar mais. E assim a gente vê que na TI essas questões já estão ficando mais resolvidas. E a gente enxerga, por exemplo, outras áreas, as áreas de controle, de gestão. A gente precisa ainda, assim como foi na TI ali, a gente foi galgando algo e foi amadurecendo, a gente está caminhando ali para tentar mostrar que existe um meio diferente e mais eficiente de trabalhar. Então, é um trabalho, como já foi dito aqui, de formiguinha, que ele precisa ser continuamente, né, ali estar insistindo, a gente perseverando, e quanto mais essa turma que está fora da TI tiver essa consciência, que é possível fazer um controle, né, um controle interno de forma onde consiga se enxergar a automação como meio de validação. Por exemplo, quem trabalha em banco, né, tem um monte de regras, um monte de compliance a serem seguidos, né? Não é diferente também no tribunal, mas cada órgão tem sua cultura e a gente precisa ali de pequenos passos, né, fomentando uma nova forma de trabalhar, né? E aí entra vários aspectos, né, de Lean, Kanban, de startups. As pessoas perguntam assim, poxa, nós somos órgãos públicos, não somos startups, mas há conceitos ali, validações rápidas, e são interessantes, vai eliminar mais desperdício do que você ficar um bom tempo, de um planejamento de um projeto, perdendo tempo, e depois aquele projeto ser despriorizado, ser jogado no lixo, ninguém vai usar. Então, são pequenas coisas que a gente vai coletando e usando que vão dando certo, estão se mostrando de valor sobre os processos, a junção de pessoas, a colaboração, tudo agrega bastante para a entrega de valor. Então, se a gente olhar, por exemplo, agora pensando no usuário final, se a gente olhar, por exemplo, as metas estratégicas ou as metas que tem definida do CNJ, por exemplo, para o judiciário, há números lá que precisam ser perseguidos.
Se a gente olhar para aqueles números, chamar a gestão, a autogestão, vamos trabalhar em cima desses números para facilitar a vida de quem está tentando colaborar com aqueles números, a gente começa a se aproximar de um modelo onde a gente tem o serviço privado, né, que está sempre ali buscando melhorar aqueles números de forma mais eficiente, né? Então, o serviço público não visa lucro, mas, por outro lado, ele precisa eliminar desperdício. Então, se a gente, isso também é um dos princípios, né, da agilidade, se a gente elimina o desperdício, a gente está sendo mais eficiente e, no final das contas, o usuário final, né, o público, né, quem está ali na ponta querendo um serviço de qualidade, ele vai ser beneficiado. E caminhando já, né, para o encerramento do nosso webinar, né, a conversa está bem interessante aqui. Eu já partindo já meio que para as considerações finais, a Fran fez uns comentários bem interessantes aqui no canal do Gino, né, onde a gente está transmitindo inicialmente esse webinar. Ela é de Sergipe. Ela pergunta assim, como gerar confiança no momento de transição para agilidade? Aí depois faz aquela pergunta bacana, né, para não virar modinha. E aí um outro ponto aqui, ela fala da resistência em criar times multidisciplinares. E da resistência, né? Até o Leandro, acho que foi o Leandro, ele corroborou aqui dizendo que a resistência à mudança ela é geral, né? Não dá para fugir muito disso. E a gente recebeu uma outra pergunta aqui em relação aos squads. Vocês estão vendo mudança nas funções e nos cargos dos órgãos públicos que vocês estão trabalhando? Em consequência dessa revolução ágil, né? Então, assim, já nas considerações finais, basicamente, resistência à mudança, e se vocês estão vendo mudança nos cargos e nas funções das pessoas. Legal, Biel. A resistência à mudança, ela é um dos assuntos. A gente precisa fazer um webinar, já fica até a dica aí, de repente, para a gente pegar um próximo deles, sobre gestão de mudanças, cara. É um assunto que precisa entrar quando a gente fala do ágil. Quando a gente fala de qualquer transformação, a gestão de mudanças, ela precisa aparecer ali. E eu gosto muito de alguns modelos, de algumas discussões sobre gestão de mudanças. E o cara que mais fala disso, cara, olha, normalmente eu mostro esse livro aqui, Teoria de Campo em Ciência Social, é de 1951 essa edição, ela é de 36, esse livro. Cara, não é um assunto novo, mas é um assunto extremamente novo nas organizações. A resistência à mudança, ela vem da falta de vontade de mudar. E a gente, muitas vezes, no processo, independente do método que a gente está utilizando, independente do que a gente está utilizando, a gente parte da premissa que a pessoa que está fazendo aquilo, que vai passar a fazer aquilo de uma maneira diferente, ela vai querer fazer aquilo. Nenhum cronograma de projeto é concebido considerando a possibilidade do usuário, no último momento, não querer fazer o negócio. Eu costumo falar muito do SAP, né? Implantação de ERPs, em geral. Eu tenho uma fala de ERP, muita gente sacaneia, falando ERP é Excel rodando em paralelo, né? SAP é sistema apoiado por planilhas. Porque no final do dia, o cara que está lá no sistema, que está lá na frente do computador, e tem um amigo meu que é o Felipe, que fala uma expressão muito bacana, que é o agente autônomo, tomador de decisões baseado em feedback. Todo ser humano, no final, é um agente autônomo, tomador de decisões baseado em feedback. Esse agente, ele tem a prerrogativa de dizer, não faço. Eu tenho uma agentezinha, tomadora de decisão, baseada em feedback, de 2 anos. Fofa! É o seguinte, velho, eu não consigo sair de casa um dia no horário, quando ela tem que tomar antibiótico, porque eu não sei se ela vai tomar, eu posso fazer todo o meu cronograma, considerando que ela vai tomar o antibiótico dela. Hoje eu saí de casa meia hora mais tarde, porque ela decidiu que ela não ia tomar o antibiótico dela. Então, por que é que os nossos cronogramas se baseiam na prerrogativa da pessoa de querer fazer alguma coisa? A pessoa pode não querer fazer, e essa é a complexidade do ambiente.
A grande complexidade quando se lida com seres humanos é que se esses seres humanos não estiverem fazendo papel de máquina, se eles estiverem fazendo papel de máquina, é fácil. Porque você manda o cara embora e bota outro. E acabou o problema. Mas se no trabalho que aquela pessoa estiver fazendo, ela não estiver substituindo alguma coisa automatizável, ela sempre terá a prerrogativa de não querer fazer. Uhum. Eu acho que talvez, até para facilitar essa questão de quando usar o ágil, quando não usar o ágil, quando o ágil faz sentido, quando não faz sentido, para tirar até frameworks e métodos muito sofisticados, se o produto ou serviço que você vai desenvolver, em algum momento, tiver alguém que não está fazendo papel de máquina e que tem a prerrogativa de não querer fazer aquilo, você obrigatoriamente vai precisar de um ciclo curto de feedback para testar se a pessoa quer fazer ou não. E a pessoa que não quer fazer, nós damos o nome de resistente à mudança. É isso, é a pessoa que não quer fazer. Gino, Nesse ponto... fala aí, Stephanie. Gino, conta aquela história sobre as regras que tu contou lá no curso, de como que surgem as regras. Qual que foi, Seth? Aquela que o cara lá tá fazendo, e aí porque ele fez alguma coisa errada, daí a... Sim. Que é, vamos acho que isso explica muito, né, dessa parte da burocracia. De onde nasce a burocracia, né? Imagina, isso aí é batata, acontece para tudo que ela... Imagina só se a gente estivesse aqui abrindo uma empresa hoje, e todos nós aqui fôssemos sócios dessa empresa. E a primeira votação que a gente faz, já que é uma sociedade, é se a internet vai ficar aberta, sim ou não, para todos. E aí vamos supor que a gente vote e chegue à conclusão de que sim, que a internet está aberta para todos, todo mundo pode navegar pelo site que quiser. E tudo funciona muito bem, até a segunda semana, de repente, numa noite, aí antes de ir para casa, o trânsito está muito feio para Sobradinho, resolvo ficar até mais tarde na empresa, não tem mais o que fazer, eu vou lá e acesso um site de pornografia. E aí, no dia seguinte, todos vocês ficam sabendo, porque vem pelo log. A diferença do ambiente de confiança para o ambiente de confiança está na atitude que nós, na empresa, vamos tomar no dia seguinte. Porque se nós trabalhamos no ambiente de confiança, que parte do princípio que as pessoas estão sempre fazendo o seu melhor e que se houver algum problema, esse problema é em decorrência das variáveis ambientais e do sistema, e é isso que o Dr. Kurt Lewin fala muito na trilha de campo aqui, se nós achamos que as pessoas fazem aquilo que é o melhor, nós vamos partir do princípio de que o erro foi do Gino, vamos chamar o Gino e falar, Gino, isso que você fez é inadmissível nessa empresa, você está fora. Se nós partirmos do princípio que se o Gino fez algo errado, todos nós podemos fazer também, por causa de uma violação de comportamento, nascerá um manual normativo, um regulamento para acessarmos a internet, e a partir do meu erro, todos vocês serão obrigados e estarão submetidos àquele normativo. E você pega uma empresa secular, a cada falha de conduta, a cada erro, a cada fracasso, a cada problema, nasce um novo manual normativo que parte do princípio que todas as pessoas são capazes de cometer o mesmo erro, e o comportamento de um grupo passa a ser determinado pelo pior comportamento que uma pessoa daquele grupo, em algum momento da história, teve naquela organização. E a organização se torna um enorme, gigantesco e lento recipiente de acúmulo de normas, leis, documentos, que partem do princípio que todos nós vamos errar igual aos outros. E aí, Gino, completando, aí falando um pouquinho de que você está falando, lá no TST, quando eu estava na TI, trabalhando até com o Claudson, a gente estava entregando um plenário virtual para os ministros poderem votar, né, para o plenário. Quer dizer, eu fiz parte do grupo de trabalho para trabalhar com a gestão da mudança organizacional, porque ia mudar muito, ia fazer um impacto nos processos de trabalho dos colegas, né? E a gente trabalhou muito de trazer as pessoas para o processo, né? Que essa gestão da mudança é como você falou, né? Que Kurt Lewin fala que o comportamento, né, é a função, né, do meio ambiente com a pessoa, e que você mexe no sistema, mas você não pode mexer nas pessoas, né? Você altera o sistema, mas não mexe nas pessoas. Então, assim, esse trabalho de gestão da mudança, realmente, ele é significativo e é necessário ser feito mesmo com as pessoas.
né, com as pessoas. Porque você tem pessoas que têm esse olhar da teoria X e teoria Y, né? Que você olha assim, as pessoas, quem é da teoria X, né, fala que você olha as pessoas e fala, essas pessoas precisam de controle, de comando, de mandar, porque senão elas não funcionam. Se você tem essa visão sobre o ser humano, você fará isso com todas as pessoas e as pessoas se tornarão assim, que é o caso que você colocou da regra, né? Se você acha que todo mundo são pessoas que não são confiáveis, são pessoas que têm que trabalhar com pressão, que têm que trabalhar com microgerenciamento, porque senão elas não funcionam, você fará a organização ser assim. Porque você criará todo um ambiente com esse olhar. Agora, se você tem um olhar que as pessoas são autônomas, são criativas, elas são motivadas, você cria ambientes que permitam as pessoas serem assim, né? E as pessoas serão assim. Né? Então, eu acho que como você cria o sistema, como você cria o ambiente, você molda os comportamentos das pessoas. Por isso que é muito importante mesmo a gente olhar para isso, que ambiente a gente está criando dentro dos nossos ambientes. Serve para qualquer líder, para qualquer equipe, começando no seu próprio ambiente. Eu acho que vale esse questionamento. Ô, gente, que fantástico, viu? Que colaborações brilhantes, né? Abrem... eu digo por mim, né? Abre a minha visão de agilidade, abre a minha visão de pessoas, né? Quero agradecer demais a participação de vocês. A gente precisa encerrar porque o nosso tempo já estourou, né? Deixa eu fazer aqui os finalmente aqui, deixa eu ver. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Mas é fantástico, viu? Eu quero convidar vocês a nos achar lá no LinkedIn, né? A se conectar conosco, né? Agradeço demais a Ana Cláudia pela participação em comentários dela, o brilhantismo do Gino, como sempre, a participação do Claudson, da Cefra e da Patrícia, né? Foi muito bom estarmos aqui, né? E pena que a gente precisa encerrar, né? É verdade. E para terminar, onde mais? Gabriel, gostou do conteúdo? Eu estou recebendo vários feedbacks fantásticos, de pessoas elogiando muito os webinários, a nossa disponibilidade, né? De nos dispor a compartilhar conteúdos assim gratuitamente. E aí, onde mais procurar, onde mais achar cases de sucesso na TI e fora da TI? É claro que chegou a hora do jabá. É a hora de convidar para o Agile Trends Gov, que está chegando, né? Lá já faltam poucos dias. Que dia é hoje? Hoje é dia 14? Dia 14, Sim. 13? Hoje é dia 13. Está logo ali, hein? Tá Na logo terça-feira que vem, já começa o Agile Trends Gov. Tá logo ali. Contagem regressiva. Contagem regressiva, né? A gente vai falar vai ter muito case de agilidade, TI e não TI, né? Você vai poder se conectar com muitas pessoas, né? Conhecer cases de outras empresas, muito network olho no olho, né? Tem o nosso happy hour do dia 20 para o dia 21 no Teams e do dia 22 para o dia 23 do evento mais voltado para os gerentes, né? Muitos cases Gov, vários workshops também para aprender na prática, né? E se você ainda não fez o seu empenho, eu acho que, eu não sei se dá mais tempo, né? Dá sim, corre aí que vai. Vai ágil. Ágil. Excelente, Claudinha. Né? Se você quiser ir por conta também, você pode me mandar um zap ou me mandar um e-mail que a gente tenta aqui alguma coisa, algum desconto, não sei se é possível, depende da quantidade de grupos e tudo mais, mas vai ser uma alegria ter vocês lá pessoalmente, fisicamente, né? Nos encontrar, né? Trocar figurinha, olho no olho e tudo mais. E o tema do nosso próximo webinário vai ser uma análise, eu e o Gino, a gente está combinando aqui para a gente fazer uma análise sobre algumas pesquisas. O Daerton fez umas pesquisas fantásticas, né, sobre agilidade em fatos e consequências, e muito provavelmente a gente vai falar sobre esse tema. Só que o webinário de hoje foi provocativo, né? Falou dos princípios ágeis, que o Júnior está querendo fazer um webinário há algum tempo já sobre esse tema, falou sobre a gestão de mudança, né? Em princípio vai ser esse tema aqui, né? Se nada mudar, fique ligado no seu e-mail, né? E vai ser que dia, Gabriel? Claro, né? Na próxima terça a gente vai estar no
happy hour. Na outra terça, na terça dia 27, nós vamos estar juntos, já no webinário, e não queremos deixar a peteca cair, hein? Vamos que vamos. Gente, muito obrigado pela participação. Valeu, gente. Né? Tudo de bom. Nos vemos no Trends, né? Uma grande alegria. Muito obrigado, viu? Deus abençoe. Obrigada a vocês, gente. Bom demais. Um beijo. Um beijo, obrigada pela participação de todos. É uma honra estar aí com vocês, Gabriel, Gino. Gino fazia um tempinho que eu não via. Saudade. Tá fazendo falta, viu? E a Cefra, Cláudia, Ana Cláudia, a gente se vê lá. O bom que o Gabriel falou dessa conexão é uma conexão em energia maravilhosa já entre além do conteúdo que dispensa comentários, a energia é muito bacana, muito bacana. É isso aí, gente. O grande convite fica que o pessoal está vendo, né, com esses webinars, que não é só para TI. Vamos lá, né? O pessoal, todo mundo, de todas as áreas, independentemente se é ou não de TI, eu acho que o convite é para todo mundo cada vez mais conhecer as metodologias ágeis, conhecer esse trabalho mais de colaboração, de estar fazendo as coisas junto, de uma forma mais leve, né? E com esses cases, eu acho que tem muita coisa que dá para aplicar lá no seu dia a dia, mesmo não sendo a área de TI. Então, cada vez mais essas transformações vão para todas as áreas, independentemente de ser TI ou não. E eu acredito que quem estiver mais antenado vai estar mais preparado. Então, é um convite para todo mundo começar também a estudar, a aprender, e ali é um local sensacional para você fazer as conexões, né, como o Gabriel falou, para você estar aprendendo mais sobre isso, e a gente espera vocês lá. Um beijão aí para todo mundo. Obrigado, Gabriel, todo mundo, Gino, Ana Cláudia, Patrícia, pessoal, e a gente se vê por lá, tá? E a gente começa o esquenta com a Cefra, né? Dia 19, né, Cefra? Já começa o esquenta do Agile, né? Do Agile Trends, né? Exatamente. Dia 19 a gente já vai fazendo o esquenta aí para entrar no ritmo. É isso aí, gente. Gente, obrigada também. Um beijo, Séfora, né? Que eu sempre estou lá acompanhando, sempre aprendendo muito. Gino, né? Mestre. Gabriel, fofo. Patrícia, que não te conhecia, mas um beijo, adorei te conhecer. E vamos lá, né, gente? Vamos fazer lá, como a Sérgio falou, né? Vamos estar no lugar onde as coisas acontecem, porque a gente tem que estar frequentando onde as pessoas estão falando sobre o assunto, né? Então, a gente espera vocês lá, porque muito mais do que fazer ágil é ser ágil. Então, vamos lá. Prazer estar com vocês. Boa noite. Até Trends Gov aí, semana que vem. Um abração. Vamos lá, Cláudio. Vem pro Trends. Beijo. Valeu.